Oi, gente, voltei. Vamos fazer hoje uma pequena explicação da leitura que já foi feita, né? Do livro de Lucas 18, do 31 ao 34, que o subtítulo é Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. E também uma pequena explicação também da continuidade, né, do livro de Lucas 18, do 35 até o 43, que é a cura do cego de Jericó. Então, o que o Senhor vai explicar para nós aqui, que ele estava tentando preparar os seus apóstolos, né, para o que iria acontecer em Jerusalém. Aqui o Senhor já está falando pela terceira vez, né, do que ia acontecer com ele. Falou que tudo que estava escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem iria se cumprir. Tipo assim, né, gente? O que o Senhor falou. Olha, gente, os profetas já anteciparam, né, no Antigo Testamento, tudo que vai acontecer comigo. Foi isso que ele disse. Então o Senhor continuou, né? Ele falou, vai acontecer isso comigo. Eles vão cuspir em mim, eles vão furar minhas mãos e pés, eles vão me açoitar, vão me matar, mas não tem problema. Porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, o Senhor fala que já estava escrito nos profetas o que ia acontecer com ele. E isso, gente, eu vou passar aqui para vocês, se vocês quiserem ler depois, né? Se vocês quiserem conferir, as profecias dadas pelos profetas no Antigo Testamento, tá? Então, eu vou deixar aqui algumas em que o Senhor Jesus, ele relatou, né? Que vocês podem conferir lá em Salmos, os Salmos 22, Isaías 53, Daniel 9, 24 a 27, Salmos 41, 9, Zacarias 11, 12, 13, Deuteronômio 21, 23, Salmos 16, 10, Zacarias 12, 10, e também, gente, no livro do profeta Jonas. Se você ler o livro do profeta Jonas, é pequenininho, você lê rapidinho, né? Ali estava fazendo já uma alusão, né, uma referência do que aconteceria com o Senhor Jesus. O Senhor estava preparando os seus discípulos para o que ia acontecer, né? Mas o entendimento deles estava fechado. Eles não sabiam do que o Senhor Jesus estava falando, né? Era como eles estivessem vendo tudo, ouvindo tudo e ao mesmo tempo não via e nem ouvia nada. Eles não entendiam nada, não estavam entendendo nada que o Senhor estava falando para eles. Então, o que nós podemos pensar é o seguinte: naquela época, hoje para nós ficou mais fácil entender, mas naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, né, escrito para nós, que deixou escrito para nós hoje. Então, eles não tinham. Muitas das vezes, até para ler o Antigo Testamento, não era fácil, né? Então, muitos não tinham assim, total conhecimento mesmo. A maioria das pessoas não tinha total conhecimento das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. Eles tinham muito conhecimento quando eles iam nas sinagogas para que pudesse ser lido para eles, né? E às vezes nem tudo entrava na cabeça, né? A gente sabe que é difícil. Então, a gente também não pode nem julgar, porque se fosse nós no lugar deles, ia acontecer a mesma coisa, né? Então, eu acho que devia ser muito difícil de entender, né? Quando falava em morrer, depois ressuscitar.
era difícil, né, de entender, né? Então eles tinham, ou o próprio Senhor tinha deixado a visão deles fechada para que eles não entendessem, para que não sofresse tanto antes da hora, né? Porque somente Deus, né, é que podia fazer isso. E a palavra do Senhor depois ele deixou para nós, então ficou fácil, né? Para nós entender ficou muito fácil, né? Porque o Senhor já fez a obra na cruz, e aí chegou para nós já praticamente, né, bem fácil, né? Então, muitos naquela época, eles foram testemunhas ocular do que aconteceu. Eles viram o que aconteceu. Então, até aquela hora, não tinha acontecido ainda com o Senhor Jesus, dele ter ido para a cruz. Ele estava simplesmente alertando os seus discípulos, tentando ensinar eles devagar, né, como sempre ele fez, com amor, com carinho, porque sabia que na hora que ele fosse sofrer na cruz, muitos iriam ficar com medo, né? Então o Senhor estava tentando alertar eles, né? Então muitos daquela época foi testemunha ocular do que aconteceu, né, com o Senhor na cruz. Eles viram o Senhor morto, depois sepultaram o Senhor, e depois a pedido dos sacerdotes, dos fariseus, o túmulo do Senhor foi lacrado e foi vigiado pelos soldados romanos. Né? E para abrir o túmulo, teria que romper aquele lacre que os soldados romanos colocaram. Para tirar a pedra, né, tinha que quebrar o lacre. E a pedra, gente, quando o anjo removeu a pedra, o lacre não foi rompido. O anjo tirou a pedra, simplesmente tirou a pedra para mostrar lá para Maria Madalena, que foram lá ver. Ó, não tem ninguém aqui. O anjo tirou a pedra e mostrou que não tinha ninguém. Que o Senhor que elas estavam procurando tinha ressuscitado, né? Mas o lacre não foi rompido. Então, naquela época, antes de o Senhor ir para a cruz, o Senhor já estava tentando, né, ensinar os seus discípulos devagarinho, né, explicar o que ia acontecer, né. Então, agora a gente vai para a explicação do Lucas 18, 35 ao 43, e no subtítulo é a cura do cego de Jericó. Então, nós vemos que quando o Senhor Jesus ele se aproximava de Jericó, né, um cego, ele estava à beira do caminho, vivendo de migalhas que outros doavam para ele. Vivia de migalhas. Mas quando ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando, ele já ficou atento, né? Ele falou, opa, ele já entendeu, ele falou, não, se ele faz milagre é porque ele é o Messias, ninguém faz milagre se não for o Messias, não for o próprio Deus, né? Então o que ele fez? Ele ouviu que o Senhor estava passando por perto e já gritou, né? Já pediu socorro, ajuda ao Senhor. Já pediu rapidinho, ele se humilhou. Então ele gritando, ele chamou o Senhor para ter compaixão dele, e muitos que estavam ali junto mandaram que ele se calasse, né? Tipo assim, cala a boca, para de gritar, para de incomodar o mestre, né? Mas ele não se calou. Mesmo o pessoal falando cala a boca, ele não se calou. Ele continuou gritando, né? E o Senhor ouviu os gritos dele, porque ele foi insistente, né? Ele não pediu uma vez, Senhor, socorro, e parou, não. Mesmo os outros falando, cala a boca, você não vai gritar, você não vai chamar. Ele continuou, não, eu vou chamar sim, porque ele é o Senhor, porque ele é o Messias, e eu vou gritar, e eu vou correr atrás dele, sim. Ele fez isso, e o Senhor, ele viu que o cego se esforçou, que o cego confiava que ele queria se aproximar do Senhor, né? Então o Senhor, quando o cego chegou perto dele, né? E o Senhor perguntou o que ele queria que o Senhor fizesse por ele.
Ele falou, o que você quer que eu faça por você, né? E ele respondeu que queria ver de novo. Então, muita gente falou para ele, para de chamar, para de gritar. Mas ele continuou. Tenha misericórdia, Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero chegar perto do Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero te ver. Mas ele não calou, não. Ele foi, não, eu vou continuar, eu vou. É, igual a gente, quando começa a ler a Sagrada Escritura, a gente não entende nada, né? Mas a gente tem que ir em cima. Não, eu vou ler, eu vou pedir a Deus, o Senhor vai me ajudar. E continua na luta até o Senhor falar com você e te ajudar. Porque o Senhor, Ele vê o nosso esforço também, né? A nossa vontade. Se a gente tem vontade de conhecer o Senhor, assim como esse cego teve, e gritou e pediu socorro, e o Senhor mandou que ele viesse. Não peça, não, deixa ele vir, né? E perguntou o que ele queria que o Senhor fizesse por ele. Ele falou que queria ver de novo. E o que o Senhor falou para ele? Que a fé dele, a fé que ele tinha, acabava de salvá-lo. Imediatamente ele passou a ver novamente e começou a seguir o Senhor Jesus, glorificando a Deus. E o povo, vendo isto, também dava graças, louvores a Deus, né? Isso é maravilhoso, né, gente? Então, isso acontece conosco. Quando o Senhor, Ele abre os nossos olhos e nós vemos o verdadeiro e único Deus e Salvador, né? Nosso Senhor e Salvador. Porque antes de conhecer o Senhor, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, de verdade, né? Não conhecer por falar, só de ouvir falar. Temos que conhecer Ele chegando para falar com Ele, né? Igual o cego fez, o cego correu atrás. Não ficou só na expectativa, não. Eu só ouvi, mas eu não cheguei perto, porque não deixaram. Não, insista, vamos chegar perto do Senhor, sim, e falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia, ajude, nós somos pecadores, tem misericórdia e nos ajuda. Assim como o cego fez, né? Porque antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós éramos iguais ao cego de Jericó, que não víamos e não entendíamos nada. Então, quando nós não víamos e não entendíamos nada, nós dependíamos do quê? De migalhas e de esmolas dos outros, né? De ensinamento dos outros, ensinamentos de homens, que não são ensinamentos de Deus, que é muito diferente. É muito diferente o ensinamento do Senhor. E a gente dependia de migalhas e de esmolas que vinha de tantas religiões, né? Porque eu falo por mim, eu cheguei a conhecer muitas religiões, assim. Não fiquei em nenhuma. Eu era muito católica, mas não me firmei em nenhuma, porque não era aquilo que o Senhor tinha para mim. Não era a verdade e o Senhor não quis isso para mim, né? Então, eu experimentei, comi migalhas e aceitei esmolas que vinham de tantas religiões falsas e ensinamentos pagãos. Então, enquanto eu vivia assim, eu vivia recebendo migalhas e esmolas, assim como o cego de Jericó. Ele também vivia dependendo de migalhas e esmolas que vinha de qualquer pessoa, menos de Deus, né? Aí quando ele conheceu Deus, pronto, seus olhos se abriram, ele enxergou de volta, ele enxergou certinho e começou a seguir o Senhor e dar glórias a Deus. Isso, gente, é lindo demais. Isso toca o nosso coração, porque é isso que acontece. Eu não sei se alguém que não se converteu ainda consegue entender isso. Às vezes é complicado, né? Mas é assim que a gente sente. Antes não via e hoje vejo. Eu era cega e hoje eu consigo ver o Senhor. E hoje o Senhor fala com a gente através das Sagradas Escrituras. Hoje o Senhor nos ajuda. E isso é maravilhoso, quando nossos olhos se abrem, né? Porque antes eu vivia uma vida inteirinha, de olhos fechados, dependendo de migalhas, de esmolas, que vinham sendo ensinadas para mim por homens falhos.
que não temiam a Deus, que não temem a Deus, e ensinam a gente de qualquer maneira, de qualquer jeito, que tudo leva a Deus e não leva. Então, gente, se vocês gostam de ouvir a palavra de Deus e quiser compartilhar, eu agradeço, o Senhor também agradece, né? Porque o Senhor falou para levarmos o evangelho a toda criatura. Então, se você puder se inscrever no canal, tocar o sininho aí 2 vezes, né? Essas 2 vezes que eu falo é até ele ficar pretinho, porque daí o YouTube vai entender que você quer receber quando sai o próximo vídeo e eles enviam. E aí você deixa o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vocês vão estar fazendo não o que eu estou pedindo, mas o que o Senhor pediu. É o que Ele pediu, eu estou tentando fazer, né? Devagarzinho, mas eu tô. E aí eu peço ajuda de vocês para que possamos dar as mãos e seguir junto e levar a palavra do Senhor para quem precisa ouvir e vai parar no ouvido de quem o Senhor quiser, né? O Espírito Santo é que faz o trabalho, nós não podemos fazer nada, nós podemos só fazer o que o Senhor mandou, que é levar a palavra. E o Espírito Santo faz todo o resto maravilhoso. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.